Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje, como prometido, eu vou gravar esse vídeo, essa aula, para poder explicar para vocês mais ou menos como que funciona, como analisar um gráfico, o passo a passo de como analisar, de como montar a sua operação e explicar para vocês como que funciona o buy stop e a ordem de preço de mercado, sell stop e a ordem de preço de mercado, no caso execução instantânea, né, que a gente fala. Então aqui, como vocês podem ver, mercado Forex, SHA-USD está aqui na tela agora pelo M15. Primeira coisa que você tem que fazer ao analisar um gráfico, você abrir o gráfico, você já tem que ver isso já de cara. O que é, Vitor? A tendência que ele está indo, certo? Que o ativo está indo. Como vocês podem ver, ele está em uma tendência de queda. Provavelmente aconteceu alguma coisa que causou isso aqui, ó, essa despencada aqui, certo? Provavelmente aconteceu alguma coisa, a gente vai descobrir o que é essa coisa agorinha, tá? Então, primeira coisa, identificar a tendência. Logo após a gente identificar a tendência, o que a gente faz? A gente encontra a nossa zona de suporte e a nossa zona de resistência. Estou analisando pelo gráfico de 15 minutos, o M15 no caso, tá? Então, aqui seria a nossa zona de suporte. Vou escrever aqui para vocês. Suporte, zona. Então, aqui seria a nossa zona de suporte desse ativo. E aqui em cima seria a nossa zona de resistência. Tá? Então, resistência, zona. Então aqui agora a gente já sabe que ali em cima a gente tem a nossa zona de resistência e aqui embaixo a gente tem a nossa zona de suporte, tá? Lembrando sempre que é muito importante você identificar a tendência assim que você abre o gráfico. Então identificou a tendência, identificou o suporte, identificou a resistência e aí sim a gente consegue saber o que é que está acontecendo naquele ativo. Vitor, o que aconteceu aqui para acontecer essa despencada aqui? A gente pode sempre estar atento às notícias, certo? Esse site aqui se chama Forex Factory. E aqui a gente consegue ver as notícias que aconteceram no dia. Como vocês podem ver, teve o Unemployment Claims. O que é o Unemployment Claims? Basicamente é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui, o currency é o USD. Se eu voltar aqui, é o SHA-USD, o ativo que a gente está olhando, certo? Então é o ouro com o dólar. Então, se a taxa de desemprego ela foi maior do que a última vez, automaticamente o dólar vai perder força. Se for menor, automaticamente o dólar vai ganhar força. Porém, pode ser por aquele período curto, como pode ser continuar a tendência logo após, tá? Então aqui o actual, no caso, é o quanto que saiu. O forecast é quanto que eles preveram que ia ser. E o previous, no caso, foi a última taxa de desemprego, certo? Então a última taxa de desemprego foi 566 mil pessoas desempregadas nos Estados Unidos. E eles preveram que iam ter 545 mil pessoas desempregadas. Então, no caso, eles estavam achando que ia reduzir, certo? Ok, o actual, o que é que realmente aconteceu? 553 mil pessoas desempregadas, certo? Realmente foi menor do que a última vez que teve a taxa de desemprego dos Estados Unidos, porém não foi exatamente quanto que eles preveram. Mas, como foi menor do que o que foi anteriormente, automaticamente o dólar ganha força. Então, se o dólar ganha força, quando você está operando em um ativo que está com o dólar junto, no caso o SHA-USD, o ouro contra o dólar, automaticamente o SHA, no caso, o ouro, vai perder força porque o dólar ganhou força, certo? Então, vai acontecer essa queda que aconteceu aqui, ó, certo? Acontecer essa queda porque o dólar ganhou força, certo? Se fosse ao contrário, o que ia acontecer? O dólar ia perder força e, no caso, ia subir. O gráfico, o ativo ia subir, ia ganhar força e ia formar uma tendência de alta e não uma tendência de baixa. Então a gente tem sempre que estar ligado
as notícias que acontecem no mundo, ainda mais se você mexe com o mercado do Forex, porque tem muita notícia que influencia o mercado. Como vocês podem ver, essas cores aqui significa a importância e a relevância realmente dessa notícia, o impacto que essa notícia vai causar para o mercado. Como vocês podem ver, ó, essa daqui é de High Impact, essa daqui é de um Medium Impact, então impacto médio, e a de High Impact, no caso, é pode afetar bastante o mercado. Então vocês podem ver, teve 3 notícias seguidas sobre o dólar, tá? E a gente tem mais uma notícia saindo agora há pouco. Okay? Então isso é bem importante vocês fazerem. Tem o investing.com também, que você pode olhar aqui o Economic Calendar. No caso, o calendário econômico também é igual. Porém, aqui você tem um leque de opções bem maior. Certo? Você fala do euro, fala do real, fala do Brasil, fala dos Estados Unidos, fala do Japão. Então, como vocês podem ver, aqui tem um leque bem maior de opções e de notícias que estão acontecendo dentro do mercado no momento. Ok? Então, voltando aqui para o nosso gráfico. Vocês podem ver, tendência de baixa, o gráfico está caindo. A gente tem 2 opções aqui nesse ativo, certo? A gente tem uma opção de compra e uma opção de venda, certo? De venda e compra. E aqui a gente consegue montar 2 ordens pendentes, certo? No caso, se fosse uma venda, eu entraria assim que ele passasse aqui, ó, do último pavio. Passou do último pavio aqui, vou marcar essa zona aqui também, que foi onde ele chegou mais baixo. A gente passou do pavio, a gente estaria como uma venda, certo? Um pouquinho para baixo. O stop loss, no caso, é o nosso ponto de perda. Nosso ponto de perda eu colocaria sempre acima da nossa zona de suporte, que no caso ia virar resistência, certo? Então sempre um pouco acima. Muita gente coloca o stop loss no corpo. Eu não faço isso porque muitas vezes o ativo pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu deletar essa linha aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ele pode fazer isso aqui, ó. Tocou aqui, chegou na nossa zona de resistência, no caso seria na linha do nosso corpo aqui, certo? E ele vai e volta. E aqui você teria tomado um stop, você teria perdido aqui, porque você não soube posicionar o seu stop loss correto, tá? Isso aqui uma coisa que todo mundo deveria fazer, é utilizar o seu stop loss. O seu stop loss é essencial em todas as operações. E dentro da operação a gente tem também o nosso take profit, que no caso é o nosso alvo, certo? Onde que a gente posiciona o nosso alvo? Pelo menos de 1 para 1. Então se você está arriscando aqui 96 pips, você tem que estar no ganho de pelo menos 96 pips. Porém, não significa que você vai seguir isso 100% à risca. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa e você identificar que o gráfico, que o ativo não vai chegar no seu take profit, então você pode fechar a operação antes que ele volte, tá? Isso pode acontecer bastante dentro do mercado do Forex, ainda mais mexendo com ouro. O ouro é bem volátil, ok? Então aqui seria uma ordem de sell, uma ordem de venda, stop loss aqui em cima, alvo de 1 para 1. Ou se fosse uma ordem de compra, como que a gente faria? E esperar o próximo candle passar dessa nossa zona de suporte aqui, certo? Então esperar dele passar aqui, entraria como uma compra, posição comprada, um pouco acima sempre. Stop loss seria aqui abaixo do último pavio. Para quem não sabe, vou explicar para vocês rapidinho aqui, tá? Isso aqui são os candles, tá? Cada barrinha dessa daqui são os candles. O que são os candles? Os candles são as velas em português. Isso aqui significa a movimentação do mercado, tá? Então cada barrinha dessa daqui significa a movimentação de 15 minutos, que a gente está analisando o gráfico de 15 minutos, que no caso é o M15. Então cada barrinha dessa daqui demorou 15 minutos para ser formada, tá? A barrinha, no caso o candle, né, a vela vermelha, significa que o mercado está caindo, porém a gente tem que ter uma sequência, assim como a gente teve aqui, ó, 1, 2, aqui a gente tentou subir de novo aqui, deixou esse pavio enorme, deu continuidade à nossa tendência de baixa, certo? Queda. Se fosse ao contrário, se fosse velinhas verdes, certo? Candles verdes, aqui a gente deu continuidade à nossa tendência de alta,
Então, tem uma sequência aqui, 1, 2. Como vocês podem ver, os candles ali embaixo, eles são maiores. Tá? Então, são candles maiores, que são retrações, pullbacks no caso. Né? Um candle maior ainda, de força compradora. E o candles pequenininhos aqui, vendedora, mais um pullback. Então, subiu, pullback, subiu, pullback, subiu. Tá? Pullbacks são saudáveis para a operação. Se a operação não tiver pullback, é bem arriscado você entrar assim, porque aí na hora que você entra, pode ser que aconteça um pullback e você tome um stop. Então toma sempre cuidado com isso. Tá? Então voltando aqui, caso se fosse uma compra, o meu stop estaria aqui embaixo, certo? E o meu alvo, eu posso colocar ele aqui em cima, marcar mais essa zona aqui em cima, certo? O meu alvo poderia estar aqui em cima. Como vocês podem ver, ele tocou aqui na zona de suporte e está voltando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar essa análise aqui montada, tanto uma análise de compra quanto uma análise de venda. Então, para vocês conseguirem entender ambas as operações. Tá? A gente tem aqui uma análise de uma posição de compra e uma posição de venda. Tá? Então é isso aí. Primeira coisa, identificar tendência. Segundo, suporte. Terceiro, resistência. Então esses três você sempre tem que identificar ao abrir um gráfico. Primeira coisa é a tendência, isso é fato. Tá? Vamos lá no GBP JPY, que é a libra esterlina com o japonês yen, né? O yen japonês, a gente fala. Mais uma vez, utilizando a M15, observa e identifique qual que é a tendência desse ativo. Como vocês podem ver, ele está em uma tendência de alta, certo? Olha aqui, ó, o gráfico está subindo, tendência de alta, ok? Então a gente sempre vai com a tendência, a não ser que ele demonstre alguma coisa que vai fazer você pensar ao contrário, caso uma reversão, certo? Então se o gráfico indicar que está acontecendo uma reversão, e esses são estratégias que você usa para conseguir identificar isso. Porém, a gente está fazendo aqui só price action, a gente não está fazendo nada com indicadores ou algo do tipo. Tá? Aqui a gente tem as EMAs, os volumes, que você sabe exatamente qual que é a movimentação no mercado, quais são os horários que tem mais movimentação. Porém, vamos deixar aqui no price action mesmo, um gráfico limpo. Não tem necessidade nenhuma de você ter diversos indicadores, porque cada vez que você tem mais indicadores e mais indicadores, você vai se confundindo, porque um pode indicar uma coisa, o outro indica outra coisa, então não tem necessidade nenhuma. Tá? Primeira coisa, identificamos se está numa tendência de alta. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode achar aqui a nossa zona de suporte. Tá? Mais uma vez, suporte, zona. Aqui a gente tem a nossa zona de suporte. Tá? Tocou várias vezes aqui, não passou e subiu. Zona de resistência. Aqui a gente tem a nossa zona de resistência. Resistência, zona. E aqui a gente tem o nosso topo mais alto, aqui em cima, ó. Então aqui a gente tem algumas marcações, certo? Suporte, resistência, último topo que ele teve. Aqui a gente tem duas possibilidades também, assim como a gente teve ali no ouro, tá? Dá uma olhadinha no ouro aqui só para ver o que está acontecendo. Ainda está no mesmo lugar. A gente tem duas possibilidades de venda e uma de compra. Se você for um scalp trader, certo? Aquele que é o famoso sniper. O sniper ele vai focar sempre no gráfico, nos tempos gráficos menores. Porém, é um pouco mais arriscado porque você tem que estar sempre atento no que está acontecendo no gráfico. Tá? Então, a gente focaria nos tempos gráficos menores. Como eu quero deixar essa posição, se eu for executar essa operação aqui, um pouco mais, um período maior, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o M15, o M30 e o H1, no caso, o gráfico de 1 hora, 30 minutos e 15 minutos. Então, se fosse para poder entrar comprado, eu só compraria após ele passar aqui desse último nível, desse último topo que ele teve, ok?
como vocês podem ver, se ele passar do último topo, entraria comprado. Stop loss abaixo sempre, vocês podem ver aqui a nossa zona de resistência. E se ele passar, nossa resistência virá o nosso novo suporte. Então, sempre abaixo do último pavio. Vou marcar aqui também para vocês conseguirem ver. Sempre abaixo, tá? Ok? E o nosso alvo tem que ser pelo menos de 1 para 1, certo? São 48 pips ali. Então, vamos colocar 48 pips aqui também. Vamos arredondar, botar 50 pips de retorno, tá? Se a gente estivesse falando em dinheiro, quanto que ia valer isso aqui? Você poderia arriscar 50 dólares para poder ter um retorno de 50 dólares. Você poderia arriscar 100 dólares para ter um retorno de 100 dólares. Ou você poderia aumentar o seu take profit. E aqui agora você tem um 2 para 1, tá? 2 para 1 no caso, você arrisca 50 para ter um retorno de 100. Isso tudo depende do lot size que você está usando, tá? Isso tudo depende da quantidade que você está investindo, o seu retorno e a sua perda. Isso tudo varia, vai de pessoa em pessoa. Porém, o que é essencial você fazer é fazer o seu gerenciamento de risco. Então, se você tem uma banca pequena, não tem por que você arriscar a sua banca inteira em uma única operação. É melhor a gente ganhar de pouquinho em pouquinho do que estourar várias contas, tá? Não recomendo vocês estourarem conta, porque pode ser que aconteça, porém não é legal. Tá? Se você fizer seu gerenciamento de risco certinho, você não tem necessidade nenhuma de estar estourando diversas contas aí, perdendo dinheiro, queimando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então isso aí é o número 1, mais importante. Então aqui seria a minha compra, meu stop loss abaixo do último pavio. Como vocês podem ver, ele está abaixo do último pavio, certo? E o meu alvo, mesmo de 1 para 1. Se fosse uma venda, Vitor, o que você faria aqui como uma venda? Eu só entraria em uma venda se ele passasse aqui do nosso suporte, tá? Então vou botar aqui um pouquinho para o lado para vocês conseguirem entender. Passou do nosso suporte, rompeu o nosso suporte, confirmou. Então rompeu aqui, voltou, testou, confirmou e deu continuidade na tendência. A gente vai entrar como uma venda, ok? Vem aqui, posição vendida, abaixo sempre, stop loss acima do último pavio, tá? Então vamos basear por isso aqui, tá, gente? Então no caso seria a nossa zona de resistência, coloquei lá acima, meu alvo, o mínimo também de 1 para 1, então no caso seria 41 ali. Porém, a gente tem a opção também de usar movimentações rápidas, no caso o nosso famoso sniper. O famoso sniper que o sniper faria aqui nessa situação. Ele entraria numa venda assim que rompesse. Então rompeu, certo? O stop loss estaria aqui em cima, certo? O stop loss dele estaria aqui em cima. Deixa eu usar esse aqui que já está grifado como base. Então o stop loss vai estar aqui em cima e o alvo aqui embaixo, risco de 1 para 1. Tá? Então se o mercado fizer isso aqui, ó, vai chegar no alvo, porém, se o mercado fizer isso aqui, vai chegar no seu ponto de perda, tá? Porém, você sempre tem que ter o seu stop loss, tá? Stop loss, SL, ponto de perda, quem não sabe. Então é basicamente isso, a gente tem aqui duas operações montadas, a gente pode aumentar também, se for dar um tempo gráfico um pouco maior, ou ampliar um pouco o gráfico, e poderia tentar chegar no alvo aqui de baixo, nesse último suporte que a gente teve aqui. Tá? Então a gente poderia colocar o nosso alvo aqui, o risco acima dos últimos pavis antes do rompimento, caso ele venha a fazer isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui não é uma ordem de mercado instantânea, tá? Então você não vai entrar agora, você vai esperar. A maioria das vezes é muito melhor você esperar do que você afobar e tentar entrar em diversas operações durante o dia e ficar forçando a operação. Você não precisa forçar a operação, você precisa ter paciência dentro do mercado. Só assim você vai conseguir ter consistência. Isso é fato. Às vezes as pessoas elas ouvem de muitos outros traders ou o que seja, que você tem que entrar em
em diversas operações, sempre tive a oportunidade, isso e aquilo. Porém, não é bem assim. Às vezes as pessoas entram em 10 operações por dia e tomam diversos stops, sendo que ela poderia ter entrado em uma ou duas operações por dia e ter sido lucrativa. Tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam isso, que às vezes você tem que esperar, simplesmente esperar. Vão ter dias que você não vai nem operar. Isso eu falo com toda certeza, porque às vezes o mercado não vai demonstrar nada para você e você não vai fazer operação nenhuma. Porém, é melhor você não fazer operação nenhuma do que você realmente ficar entrando em várias operações, tentando forçar operações e acabar perdendo dinheiro sem motivo. Não tem necessidade nenhuma de você ficar forçando operações. Então, espera, tenha paciência, tenha calma, ao analisar um gráfico, você bota suas zonas ali que você acha mais importante, mais relevante. E é isso aí. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Mostramos um SHA USD. O SHA USD, no caso aqui, ó, nosso ponto de entrada ainda não chegou. Porém, se ele passar aqui, vou deixar aqui uma ordem pendente, compra. Está chegando o nosso preço de mercado agora. Vou entrar nessa operação aqui agora. Nível de stop, 17,55. Nosso alvo, 17,80. Certo? Estou arriscando 80 pounds para poder ter um retorno de 97. Vamos lá. Ordem enviada. Vamos ver o que vai acontecer. Já estou no lucro aqui de 1 pound. Lucro de 2 pounds. Eu vou deixar essa operação rolando aí. Vamos ver o que vai dar. Tá? Está indicando ali que realmente ele não está conseguindo passar. Esse aqui seria também um nível de resistência. Se ele romper, eu continuo na operação. Se ele voltar, eu fecho a operação no 0 a 0. Tá? Vamos ver o que vai dar. Vocês podem ver, está com 15 pounds de lucro agora em menos de 1 minuto. Aqui mais uma vez, se ele voltar aqui, ó, eu vou fechar essa operação no 0 a 0. Só para mostrar para vocês o quanto que é rápido você realmente fazer operações dentro do mercado. A gente tinha feito nossas marcações, eu expliquei todo o GBP, JPY para vocês e agora eu voltei. Vitor, por que você não entrou com quantidade de contratos maiores? Porque eu tento ser o mais realista possível. Tá? Eu posso muito bem, minha conta me permite eu entrar com um número de lote muito maior, porém eu tento ser realista com vocês. Então, você arriscar 80, 70 pounds ou dólares, o que seja, reais, é a realidade da maioria das pessoas. Que às vezes a gente vê aí na internet pessoas entrando com um número de lot size enorme e aí as pessoas acabam se iludindo e achando que vai ter o mesmo lucro que as pessoas estão tendo. Porém, tudo vai de acordo com o seu capital. Tá? Então, tem que ficar muito atento a isso também. Não adianta nada eu mostrar para vocês que eu estou fazendo aqui 10 mil pounds, 10 mil dólares,
sendo que minha conta aguenta, e aí você vai tentar fazer a mesma coisa e você vai perder dinheiro, entendeu? Você não vai conseguir ter o mesmo ganho e você vai falar, porque o mercado não é para mim. Não, não funciona assim. A gente tenta ser o máximo mais realista possível dentro do mercado financeiro. Não adianta eu ficar mentindo para vocês aqui que não tem necessidade nenhuma. Como vocês podem ver, ele não está passando aqui essa zona de resistência, porém a gente vai esperar esse candle fechar. No caso, falta 1 minuto para ele fechar ainda. Vamos ver o que vai dar. Se o próximo candle abrir um candle de força, provavelmente ele vai continuar com a nossa tendência, ele vai continuar subindo. O próximo candle abrir de alta, ele vai provavelmente fazer isso aqui, ó. O mercado não está tendo muito movimento, assim como vocês podem ver, devido ao horário também, assim como eu falei no começo dessa aula. Devido ao horário não está tendo muita movimentação, porque a movimentação ocorre mesmo na hora que abre o mercado norte-americano, na hora que abre a seção europeia, o mercado do Forex, e é onde você tem mais movimentação. Agora já são 7 horas da noite aqui. Então, no caso, o mercado norte-americano já está aberto faz um tempo. É quando saiu essa notícia aqui, que o mercado despencou, né? Que saiu a notícia que a gente viu aqui no Forex Factory, certo? Vitor, se eu tivesse satisfeito com meus 15 pounds, eu poderia sair da operação? Com certeza você poderia sair dessa operação e ter feito aí um scalpingzinho rápido, só para poder garantir seus 15 pounds. Se você fosse fazer realmente um scalping, eu recomendaria que você entrasse com o stop loss um pouco mais para cima e o alvo um pouco mais para baixo, ou até mesmo sem alvo. E assim que você se sentisse confortável com o valor que você ganhou, você fecharia a sua operação. Vocês podem ver, ele está subindo, continua subindo aí, com 17 pounds de lucro já aqui nessa operação. 17 pounds, para quem não sabe, se você multiplicar por 7, que é o valor do real, vai dar mais de 100 reais em questão de minutos. Uma coisa que é bem importante também que você pode fazer beleza, entrei na operação,
3 candles de força, o que a gente pode fazer? A gente pode modificar o nosso stop loss aqui para nossa entrada, certo? Então aqui eu modifico o meu stop loss para a minha entrada. Então se voltar, eu fico no 0 a 0 e se continuar, vai chegar no meu alvo. Então é isso, eu vou deixar essa operação rolando aí. Se voltar, vamos ficar no 0 a 0. Se continuar subindo, a gente vai ter um lucro aí de, acho que 90 pounds, tá? Então, vou deixar essa operação aqui rolando. Vamos ver o que vai dar. Provavelmente eu não vou ficar aqui durante a aula inteira esperando essa operação, porque senão eu posso ficar aqui horas, certo? Devido à movimentação que está bem baixa. Então, vocês me acompanhem lá no Instagram, que eu vou postar o que aconteceu com essa operação, se deu bom, se deu ruim, independente de acontecer, eu vou postar para vocês lá, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido passar algo para vocês que tenha te ajudado a você realmente entender como que funciona o mercado, como que faz uma análise. E isso aqui é o básico, tá, gente? Tudo que eu expliquei aqui hoje é o básico do mercado financeiro. E tem muito mais coisa que você vai aprender, que você pode aprender, estratégias diferentes que você pode utilizar. Candle reading, no caso, que é o que cada vela representa, o que cada vela pode conversar com você. Na verdade, o gráfico ele conversa com você. Então, o que é que cada vela te mostra, certo? A gente tem diversos candle readings, a gente tem o martelo invertido, a gente tem a estrela da noite, a gente tem o martelo, que no caso não é o martelo invertido. A gente tem diversos candle readings, né, que são indicações do que pode acontecer daí em diante. Então é isso, eu vou ficando por aqui nessa aula. E se você gostou, eu quero que você vá lá no meu Instagram e comente que você assistiu essa aula. Se você não gostou, vai lá também comentar o porquê que você não gostou, tá? Então é isso aí, eu te vejo amanhã na nossa live, onde eu vou estar tirando todas as suas dúvidas sobre essa aula de hoje. Isso aí, um dia abençoado para todos vocês e nos vemos amanhã na nossa aula.